Irmãos, paz do Senhor, que a graça de Deus esteja com todos, viu? Tem um provérbio arqueológico que ele falou que é muito interessante. O provérbio arqueológico é uma inspiração para a vida de vocês, viu? O provérbio é o seguinte: provérbio arqueológico: eu cavo, tu cavas, ele cava. Nós cavamos, vós cavais, eles cavam. Pode não ser bonito, mas é profundo. É profundo. Eu tenho falado em alguns lugares aí. Ontem eu fiz um desafio, né? Eu não sei quantos estavam aqui, que eu falei que hoje eu ia falar algumas coisas, mas só hoje de manhã e outras só à noite. De manhã eu ia falar aqui, eu vou provar para vocês que Jesus não foi sepultado. E fiquem tranquilos que é uma heresia, vocês vão ver que não é. Jesus não foi sepultado. Mas eu não sabia que os adventistas pensavam assim. Não, eu penso assim, vocês vão ver. Viu? Vocês vão descobrir até o final dessa palestra. No final, nós vamos abrir também, né, pastor Lima, para perguntas e respostas. Perguntas e respostas. E à noite, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre Jesus, mito ou realidade. Por que você pode saber que a vida de Jesus... Porque, vamos olhar assim friamente. Um homem que ressuscitou dentre os mortos, comeu ainda peixe e mel, depois subiu para o espaço sideral de corpo e alma, de carne e sangue. É um negócio muito absurdo. Andou sobre as águas. Eu pensei que vocês tinham gente inteligente. Vocês acreditam num negócio desse? Isso é lenda. Ah tá, você acredita que Jesus ressuscitou. Então por que você acredita que isso foi verdade? Não acredita que Maomé foi para o paraíso com a jumenta dele? Sim, porque a tradição islâmica diz que Maomé subiu até o paraíso. Tanto que em Jerusalém, no Domo da Rocha, tem um afundadozinho assim, que eles levam as pessoas lá e mostram que aquele afundado é onde as patinhas da mula de Maomé, eu falei Maomé mesmo, né? Maomé deu um impulso para subir até o paraíso. O pessoal tira foto ali, é um lugar de peregrinação. Por que você não acredita nisso? A mula de Balaão, né? Vamos ver, isso será à noite, tá bom? Agora de manhã eu quero conversar com os irmãos aqui, vai ser uma espécie de aula. Embora, como foi falado, eu sou pastor adventista, mas eu já estou na faculdade de teologia há 16 anos. Então, embora a gente ainda... Você sempre é pastor, está na veia, mas você fica agora com um trejeito mais de professor do que de pregador. Né? Mais de professor. Então nós vamos ter uma classe grande aqui, uma aula, tá bom? De arqueologia. Eu estava falando justamente ontem com o pessoal. Quando falo em arqueologia, geralmente as pessoas evangélicas pensam em apologética. E realmente tem um lado muito importante da apologética na arqueologia: confirmar as histórias que a Bíblia apresenta. Isso é fato. Mas existe um outro viés da arqueologia tão importante quanto, que é contextualizar a Bíblia. Eu digo, colocar a Bíblia de maneira tridimensional. Tridimensional. Antes que eu esqueça, desculpem, não é fazendo propaganda não, porque eu nem gosto disso, mas ontem várias pessoas me perguntaram, então eu já vou falar no início da palestra aqui. Eu tenho um livro que eu escrevi, Escavando a Verdade, sobre arqueologia bíblica, arqueologias incríveis histórias da Bíblia. Não trouxe, eu não trago material meu para vender, mas se alguém tiver interesse em ler esse livro sobre arqueologia bíblica, é na loja da Casa Publicadora Brasileira. Você pode comprar no site, parece que tem uma loja aqui que você falou, né? Conic é um edifício. Quem não tiver condição de ir lá, entra no site www.cpb.com.br. CPB, Casa Publicadora Brasileira. Não CPAD. CPB, Casa Publicadora Brasileira. Tá bom? Que é da Adventista. Tá bom? Aí tem lá Escavando a Verdade, você pode adquirir esse material. Tem o Evidências também, tem os vídeos do Evidências, que você pode ver um bocado disso aí. Bom, como eu estava dizendo para os irmãos, hoje eu quero tornar a Bíblia com vocês tridimensional. Quando você estuda a Bíblia dentro do contexto, muita coisa começa a fazer sentido. E você vê quanto erro às vezes nós cometemos de anacronismo, de pegar uma realidade de agora, transportar artificialmente para os tempos bíblicos. Quer um exemplo? Geralmente a gente cumprimenta as igrejas evangélicas, paz do Senhor, a paz, né, que a graça esteja com vocês, e fala muito assim, graça e paz. Por que graça e paz? Paulo estava escrevendo para dois grupos de pessoas, judeus e não judeus. A maioria gregos ali ou de cultura grega. Sabe como que os judeus cumprimentavam? Isso é fácil. Como é que os judeus cumprimentavam? Shalom significa paz. O árabe fala salam.
Salam aleikum. Salam, shalom. Viu como é que é parecido o árabe com o hebraico? Laila, Laila. Mesma coisa. Avraham, Ibrahim. Então é muito parecido o hebraico com o árabe. E os dois têm origem também aramaica e língua semítica. Então o judeu se cumprimenta paz, shalom. E como é que o grego se cumprimentava no tempo de Paulo? Graça, haire, pastor Evilásio. Haire significa graça no vocativo. Você fala haris, graça. Haris, graça. Haire é um vocativo, um cumprimento. Graça. Então quando eu cumprimento graça e paz, estou cumprimentando judeus e gregos. Você vê que Paulo escreveu para 2 segmentos. Tá vendo como é que um detalhezinho dá? Ontem eu dei um exemplo aqui que se um rapaz está apaixonado por uma moça, ele dá flores. No tempo bíblico daria pedra, porque a pedra é eterna, não acaba. E vai por aí afora. Hoje nós vamos ver algumas coisas aqui. Vai dar pedrada, né? Eu não sei por que do movimento aqui, viu? Eu falei de... A ideia da pedra foi boa, né? Só que você não está nos tempos bíblicos, viu? Cuidado. Oi? Se ela vier grudada no anel de ouro, se a pedra tiver um valor mais do que sentimental, aí pode. Vocês sabem que tem um trocadilho que o pessoal faz muito nos Estados Unidos. Quem sabe inglês vai entender bem. Que na América o shopping center é chamado de mall. O mall, né? Vamos ao mall. Aí alguns irmãos dizem que depois que foram à América entenderam melhor a oração do Pai Nosso. Livra-nos do mall. Livra-nos do mall. Vamos então agora à Bíblia Sagrada. Vamos ver um pouquinho sobre alimentação. Vamos começar pelo alimento. Como era comer nos tempos bíblicos? O que significava comer? Você já notou que a Bíblia fala demais de comida? Como a Bíblia fala de comida? O pecado no mundo entrou por uma comida. Esaú vende a sua primogenitura para Jacó por causa de comida. O Pai Nosso traz lá: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. No Apocalipse 3:20, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, comerei com ele e ele comigo. Bem-aventurado aquele que come o pão junto com Abraão. Na Nova Jerusalém fala que nós vamos comer o pão da vida, vamos comer o fruto da vida. Por que tanta comida? Tudo é comida. A Santa Ceia, Jesus celebra o ministério com comida. Por que a Bíblia fala tanto de comida? Por que a Bíblia fala tanto de água? Para mim, para vocês que somos ocidentais, embora tenha fome no Brasil, essa fome no Brasil é mais oculta. Eu tenho quase certeza absoluta que 100% aqui tomou de jejum antes de vir para cá. Aqui na igreja mesmo. Olha aqui. E sabe que a hora do almoço estará uma refeição esperando por você. No Oriente Médio, deserto. Não é tão simples assim. Você tem que ter o estoque de comida e quando ela vai acabando, não dá para ir ao Walmart comprar mais. Então, quando você convida alguém para comer com você, você está colocando essa pessoa em alta conta, porque você está dividindo o pouco que você tem com ela. Eu vou dar mais alguns detalhes da comida, vocês vão ver como é que é diferente no Oriente Médio a ideia de comer da nossa ideia aqui. Aqui a gente come por motivos muito banais. Você come porque você está deprimido, aí você enche a cara de comida. Está feliz, vai comemorar, enche a cara de comida. Vai ter uma reunião de negócios? Come. Vai ter uma festa na igreja? Come. Quando eu era criança, eu lembro que, vamos recordar um pouquinho, sessão naftalina. A gente tinha um negócio que comprava uma caixa de bombom garoto. A mãe dava um para cada um, depois colocava lá em cima. As mães gostavam de fazer tortura com a gente, né? Ainda deixava visível ainda, né? Que a caixa amarela em cima do guarda-roupa, escondido não, visível, para você ficar olhando lá o céu e você aqui no inferno. E era um bombom garoto para cada um, né? Hoje vocês já notaram quantas casas eu vou, o bombom garoto fica lá em cima da mesa, os caras já nem ligam mais. Por que as crianças não ligam mais? Você nem podia comer coisa na frente de menino, porque superstição dizia que dava aguamento, porque a criança passava vontade. Hoje você pode comer, a criança não liga mais. Por quê? É porque hoje tem tanta fartura de comida com desperdício, que a relação dessa geração com a comida é diferente. O pessoal come para tudo, menos para se alimentar. No passado não.
A comida, como era rara, era um momento de festa, de alegria, de muito prazer. Por isso que quando o pai vai comemorar o filho pródigo, a volta dele, faz uma comida, mata algo. Abraão convida os forasteiros para preparar uma comida. Comida é um momento de festa. E sempre aquela expectativa, eu vou ter a próxima refeição. Então no dia a dia, quantas vezes eles comiam? Geralmente, 2 vezes por dia, 2 refeições. 2 refeições. Estranho, né? A gente come toda hora, né? Eu tenho o costume de comer 3 refeições por dia. 3 refeições. Muito raro eu passar disso. Às vezes está fora de casa, mas geralmente, você sabe que a gente é adventista, é um pouquinho chato com esse negócio de alimentação e tudo, né? Eu faço 3 refeições por dia. Não sou fanático, fora de casa às vezes a coisa muda um pouquinho, mas são 3 refeições. Naquela época eles faziam 2. Quem fazia a terceira, às vezes tinha uma terceira refeição para trabalhadores braçais, que ele levava um pouco de comida para perto do meio-dia comer. Trabalhador braçal. Mas a mulher, os filhos, os demais, os adultos, 2 refeições por dia. Agora veja o que consistiam essas refeições. Geralmente eram pão, frutas secas, coalhada, era o que eles comiam. Tâmara, a Bíblia não fala terra que manda. Aliás, gente, eu vou dar uma sugestão, não é doutrina adventista, não é conselho de vida, não. Bebam água. Se você não beber 2 litros d'água por dia, você já está doente. É verdade. Se você não beber 2 litros d'água por dia, você já está doente. Confirme com os médicos para você ver. Só não faça como uma irmã adventista, uma vez que eu preguei numa igreja, não vou falar qual. E esse negócio de apresentar doutor Rodrigo, isso aconteceu. Eu acho que eu não falei assim, doutor, eu sei que hoje é sábado, mas é que eu estou com uns probleminha aqui. O senhor não podia ver para mim as receitas? Eu falei, irmão, não é doutor desse jeito, né? Outro tipo de doutor, viu? Mas que de médico louco todo mundo tem um pouco, né? Quase que eu receitei para ela lá. Voltando ao que eu estava dizendo. A Bíblia não chama Israel de terra que mana o que mesmo? Leite e mel. Aquele leite é de cabra, não é de vaca. E o mel é mel de tâmara. Porque não havia florada o suficiente para a abelha. É lógico, tem o caso de Sansão lá, que viu um enxame de abelhas que pousou na carcaça do leão, mas isso era muito raro. O mel comum no Oriente Médio, Israel, é mel de tâmara. É como um melado de cana, um melaço de cana. Tem o mel de tâmara, muito gostoso. E tem o leite de cabra. Olha que interessante, é mel de tâmara e leite de cabra. Então, mais ou menos a refeição era essa: frutas secas, coalhada, pão, aquele pão pita bread, aquele pão sírio que o pessoal come. Agora, olha a curiosidade, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Geralmente, eram 2 refeições que eu falei, não é? Uma pela manhã e outra no final da tarde. Para algumas pessoas havia uma terceira refeição, que eram quem? Trabalhadores braçais, que levavam um pouquinho ali. De manhã, o correto era fazer uma refeição leve. Leve, bem leve, bem leve. Deixa eu só mostrar uns textos para vocês antes. Eclesiastes 10, verso 16. Vamos abrir bastante a Bíblia, a gente tem que ler a palavra de Deus. Eclesiastes. Está na hora de a gente recordar a nossa música de ontem? O que vocês acham? Quem estava ontem aqui? Nossa, a maioria. Vocês querem voltar para treinar? Vamos mais uma vez? Vamos lá no piano então? Vamos lá então. Abram a Bíblia. Deixa Eclesiastes de lado um pouquinho. Abram a Bíblia lá no índice. No índice. Faz uma introdução primeiro. Pode ver o zoom. Quer ajuda? Vamos lá, hein? Lembra? Vamos. Só para lembrar a melodia. Vamos lá.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Lamentações, Ezequiel e Oséias, Joel, Jonas, Miqueias, Sofonias, Ageu. Os 39 livros estão no Velho Mateus, Atos, Romanos, Gálatas, Efésios, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus e Judas, Apocalipse de João. Muito bem, parabéns, obrigado, viu? Muito bem, louvado seja Deus. Agora sim, vamos voltar para Eclesiastes, capítulo 10, verso 16. Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Eclesiastes 10, verso 16. Antes de ler o texto, deixa eu contar para vocês uma técnica deles. Recapitulando, quantas refeições por dia? 2. Os trabalhadores braçais pegavam a terceira. O comum, e realmente hoje pela nutrição ensina-se isso, é que de manhã você coma como um rei, ao meio-dia como um príncipe e à noite como um mendigo. É mais saudável. Agora, por cultura, nos tempos bíblicos, a primeira refeição do dia era mais leve. Estranho, né? A refeição mais simples era a da manhã. Por que será? Vou explicar daqui a pouquinho. Olha o que diz Eclesiastes 10, 16. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, quer dizer infantil, e cujos príncipes sentam à mesa a seu tempo, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Olha o que o livro está falando. Ai de ti, ó cidade, cujo rei é criança, que o rei é infantil, e cujos príncipes já se banqueteiam de manhã. Porque o comum era que a refeição da manhã era mais leve, era mais simples. Por quê? Não era melhor comer a melhor comida de manhã para você ficar forrado e ter energia o dia inteiro? Lembra que eu falei com vocês que a comida é rara? Então por que é bom você comer pouco de manhã? Porque se você come demais de manhã e come tudo, você não guarda e pode faltar à noite. Você não sabe se à noite você vai ter. Então é uma questão cultural. Guarda porque você não sabe se à noite você vai ter. Então é prudente você guardar para à noite não faltar. Exatamente. Agora, a refeição mais importante era à noite, que comia-se com a família. Aí todo mundo comia junto. Ali, eu vou mostrar como é que era a refeição. Todo mundo sentado, deitado no chão. Lembra quando Jesus estava, por exemplo, na casa de Marta e Maria com Lázaro? Aquela refeição foi à noite. A gente pensa de dia aquela cena. Foi à noite. Só tinha um dia que tinha almoço, uma refeição especial. Era no sábado. No Shabat, eles voltavam da sinagoga e tinham uma refeição especial com a família, porque o pai não estava no campo trabalhando, estava todo mundo junto. Fora isso, o pai e a família reunia junto à noite para comer. Por isso que a Santa Ceia de Jesus foi à noite. A ceia da Páscoa era à noite. A gente pensa essas cenas todas de dia, era sempre à noite. Já falei, a exceção seriam os trabalhadores braçais que levavam um lanche para comer durante o dia. Vamos ver uns dois exemplos aqui. Mateus capítulo 14, verso 15. Mateus capítulo 14,
verso 15, onde fala dessa terceira refeição dos trabalhadores braçais. Mateus 14, verso 15. Olha que interessante. Ao cair da tarde é chegando a noite, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Que refeição é essa aqui que ele estava falando? A refeição última do fim do dia, a principal da família. Tá certo? Ó, senhor, desculpa, o pessoal ficou, já está na hora da refeição noturna. Despede o pessoal. Jesus falou assim com eles: escuta, eles não precisam retirar-se. Deem vocês a eles o que comer. Se não temos nada, olha se alguém tem. Tinha um menininho na multidão que tinha levado o quê? 5 pães e 2 peixes. Que refeição é essa que o menino levou? Não. Do trabalhador braçal. O lanche do trabalhador braçal. Em outras palavras, o único que foi preparado para ficar o dia inteiro com Jesus foi um menininho. Entende? Porque o trabalhador braçal, quando ele vai para passar o dia trabalhando, ele leva o lanche. O único que estava com a ideia de passar o dia inteiro com Jesus foi o menininho. Por isso que ele tinha aquela refeição ali, que serviu para todo mundo. Perceberam como é que agora o Evangelho pega um detalhe a mais que a gente não... Outra passagem, Ruth capítulo 2, verso 14. Ruth 2, 14. Josué, Juízes, Ruth. Opa, passei demais. Ruth 2, 14. Estava todo mundo trabalhando ali, na seara. Aí diz assim, verso 14: à hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se sentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais, e ela comeu e se fartou, e ainda sobrou. Que refeição é essa aqui de Ruth? A refeição dos trabalhadores, aquela terceira. 3 refeições por dia. Agora, e os costumes? Primeiro costume, quando você ia comer com a pessoa, tinha que lavar as mãos. Tinha uma lavagem higiênica realmente, mas tinha uma lavagem depois cerimonial, que é aquela até os cotovelos, que até os judeus fazem. E sempre um servo deitava a água. Uma coincidência. Só não vai ungir meus pés não, mas tá tudo bem, viu? Obrigado, viu, irmã? Ó, tá vendo depois do conselho dos 2 litros? Muito bem, agora chama teu marido e vem cá. Não, porque ela me deu água, né? Obrigado, viu, irmã? Desculpa a brincadeira. Ontem eu falei aqui que se o homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Gente, Deus tem um tremendo senso de humor. Ele criou a gente. Vocês sabiam que tem humor na Bíblia? Quando o livro de Daniel fala da estátua, da imagem do Nabucodonosor lá, que ele fala assim, é verdade que ao som do perorara, aquilo é humor, é ironia. É ironia. Depois eu falo sobre isso com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela água, viu? Muito obrigado. Você lavava a mão da pessoa, geralmente um servo trazia alguma coisa, lavava a mão. Vamos dar um exemplo bíblico. 2 Reis, capítulo 3, verso 11. Fala do profeta Eliseu. 2 Reis 3, verso 11. Olha o que diz lá a Bíblia. 2 Reis 3, verso 11. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei: aqui está Eliseu, filho de Sefate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então a hora da refeição. E a posição para comer? Aqui também um quadro egípcio da mulher lavando as mãos, a serva lavando a mão da sua senhora antes de comer. E a posição que eles ficavam? Comia-se geralmente reclinado. Ou assim, ou muitas vezes também assim. Entendeu? Todo mundo reclinado. A ideia não era comer. Essa ideia de comer assim
Não tinha sentido para eles. E comer em pé também é uma falta de educação tremenda. Por que você não pode comer em pé? Porque a comida é um momento sagrado. Não pode ser feito com pressa. Uma coisa curiosa do Oriente Médio, que quando você tem que falar algo importante, não pode ser em pé. Porque tem que ser com calma. Em pé da ideia de ir apressado. Se você quisesse falar comigo no Oriente Médio, pastor, eu quero conversar muito com você, é importante? Então vamos sentar. Quando os professores iam ensinar, eles se sentavam. Na sinagoga era assim, a Torá era lida em pé, por respeito. Mas depois que ele lia a Torá em pé, na hora de explicar a Torá para o povo, dar as explicações, assentava-se. A cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés. Por isso que a Bíblia fala o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Ele não se assentou porque ele estava cansado, ele se assentou para ensinar. Então, para comer, deitado, reclinado. Olha como é que era a posição da mesa. Geralmente era assim. Estão vendo as pessoas deitadas aqui? Só tem uma coisa errada nessa refeição aqui, nesse quadro aqui, nesse desenho. Para a cultura do Oriente Médio, ele é um quadro mais pela roupa de pessoas romanas, tá bom? Mais romanos. Qual é o erro ali? Que eles tiravam as sandálias. E aqui está com as sandálias. Então tem um erro naquele quadro ali em relação ao costume de Israel, porque lavava os pés antes e tirava a sandália. E geralmente o pé ficava para fora aqui, estão vendo? Lembra que Jesus um dia estava numa refeição na casa de Simão? E o que aconteceu? Maria Madalena veio por detrás e lavou os pés de Jesus, e começou a enxugar com os cabelos, e jogou um nardo, pegou um alabastro e começou a derramar um nardo do pé de Jesus. Ela fez uma posição mais ou menos como essa mulher está aqui, ó. Esse rapaz está aqui. Só que ela começou a molhar o pé de Jesus aqui. Isso que ela fez. E começou a enxugar com os cabelos. Lembram, muitas vezes numa refeição, enquanto as pessoas estavam comendo, como era um momento de alegria, servos ficavam dançando e tocando aqui para as pessoas enquanto eles comiam. Lembra que na parábola do filho pródigo, o que é que o pai faz? Não lembra? Vamos lá, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, verso 22. Verso 23. Disse o pai ao comemorar o filho: trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu o quê? A música e as danças. Estão vendo o sinal ali? A música e as danças. Então as pessoas comiam geralmente deitadas no chão assim, dessa maneira. Aqui vocês vão entender, essa é uma foto de Pompeia, que encontraram uma casa com esse tipo de tablado. Então geralmente a posição era o seguinte: aqui ficava comida, as pessoas comiam reclinadas, sempre se tocava na comida com a mão direita. É como os muçulmanos até hoje, nunca com a mão esquerda. A mão esquerda é para a higiene do corpo, a direita é que você toca na comida. Por isso que às vezes, em países extremos como do Afeganistão, eles cortam a mão da pessoa. Porque cortando a mão da pessoa, ela vai ter que tocar na comida com a mesma mão que ela limpa o corpo, ela se torna impura. Eu passei por algumas experiências no Sudão e na Jordânia, de ter que comer com beduíno, sentado no chão e com a mesma mão no mesmo prato dele. Eu sei, isso é meio estranho para a nossa cultura. Tem até uma história que eles contam que um missionário uma vez chegou na Índia e viu todo mundo comendo desse jeito, com a mão, né? Aí ele fez aquela cara: vocês não tem talher aqui, não come se é com a mão? Missionário que não foi preparado para o campo missionário, claro. Aí o guia lá falou assim: senhor, nós comemos com a mão, sim, senhor. Mas fique tranquilo, porque nós nos preocupamos muito em lavar bem a mão antes de tocar no alimento. Só que tem uma questão: a minha mão foi eu que lavei. Eu sei como eu lavei e sei onde ela esteve nas últimas 24 horas.
e ela só entrou na minha boca. Agora o garfo que vocês usam lá no país de vocês, você não sabe quem lavou, como foi lavado, em quantas bocas entrou e você continua usando. Isso para mim que é nojento. Questão cultural. Lembra a passagem de Ruth que nós lemos aqui? Molhe o teu pão no vinho. Molhe o teu pão no vinho. Muitas vezes nessa refeição havia aqui no centro uma tigela com um pouco de vinho. Então a pessoa tirava o pão, rasgava um pedaço de pão e ele molhava o pão no vinho e comia. Aí vocês vão entender daqui a pouquinho a questão de Jesus com Judas, aquele que põe comigo a mão no prato. Tá bom? Molhava e comia. Outra coisa importante desse quadro que ele me mostra, por que João, o discípulo amado, reclinava a cabeça no seio de Jesus? É porque ficava todo mundo deitado dessa maneira. A Santa Ceia de Cristo foi nesse formato. Tá certo? Foi nesse formato. Olha aqui um afresco de um túmulo grego, mostrando pessoas também reclinadas para comer. Então a possibilidade da Santa Ceia seria essa, outra seria essa. Não como o quadro de Leonardo da Vinci, todo mundo sentado. Já viram aquele quadro de Da Vinci? Não foi daquele jeito a Santa Ceia. As pessoas estavam reclinadas à mesa. A mesa geralmente era um tablado baixinho e as pessoas reclinavam. Ou como eu mostrei aqui, um lugar que ficava um pouquinho alto para o empregado passar pelo meio e tinha uns acolchoados. E geralmente eram um pouco inclinados mesmo para facilitar a pessoa comer ali tranquilo. Quer ver alguma coisa interessante? Lembra que Jesus falou dos primeiros lugares? Lembram? Não busqueis os primeiros lugares. O que eram os primeiros lugares? Eu coloquei um desenho aqui da posição do tablado. Todo mundo entendeu? Ó, o que colocou aqui, ó, é a primeira mesa, a segunda e a terceira, fazendo aquele U. Essa primeira parte aqui azul é onde ficavam a família. A família geralmente sentava ali. Deitava ali, melhor dizendo. Reclinava ali. Aqui onde está o verde, ficavam os convidados de honra. Os principais. E onde está o escuro, eram os convidados mais simples da casa. Embora da família, criança, se participasse, porque criança não participava junto com o adulto para comer, mas um adolescente assim, ficava do outro lado. Sabia que até um escravo podia sentar com o patrão à mesa? Lembra que Mefibosete comia com Davi à sua mesa? Ficava do outro lado. A gente imagina também Mefibosete à mesa de Davi, todo mundo sentado lá comendo. Era desse jeito que Davi comia, reclinado. Era desse jeito. Então naquele canto escuro ali ficariam as pessoas mais simples, os escravos. Era o lugar mais longe da porta. A refeição chegava lá por último, começava daqui. Qual eram os primeiros lugares? Os primeiros lugares eram justamente aqui e aqui. Por isso que Jesus falou, quando vocês forem para uma refeição, não procure os primeiros lugares, nem ficar no azul, nem ali, porque senão fica achando, desculpa, aqui é para a família, ali os convidados principais, fique lá no... Agora é uma revelação para os irmãos. Eu presumo que Judas, dá para descobrir qual era o lugar de Judas na mesa. Querem ver sem forçar o texto? Jesus era um anfitrião. Não é questão de humildade aqui, é questão de lógica. Por ser um anfitrião, ele tinha que ficar ali naquele azul, porque ele que servia os demais. Ele estava em iniciativa de servir. Jesus era um anfitrião. Então Jesus ficava no azul, tá bom? Se Jesus era um anfitrião e ficava no azul, e geralmente eram 13 em cada, talvez podia ter um quarto para dar 12. Jesus tinha à sua esquerda o discípulo amado, João. Por que eu sei que João deveria estar à esquerda, à direita, estou confundindo aqui. Por que João teria que estar à direita de Jesus? Porque diz que ele reclinava a cabeça no seio de Cristo. Tá bom? E se João estava de um lado, Judas estava do outro. Da onde que eu tirei isso? Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 13, versos 21 a 30. Evangelho de João, capítulo 13, versos 21 a 30. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou:
em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um de seus discípulos, a quem ele amava. Para estar aconchegado a Jesus, só poderia ser João, que é o discípulo amado. Então ele estava aconchegado a Jesus, devia estar do lado de cá. Por que ele tinha que estar do lado de cá? Porque Jesus tinha que estar com ele livre aqui para poder pegar a comida com a mão direita. Mas veja que continua o texto. A este fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Por que Pedro não perguntou direto para Jesus? Porque ele não estava do lado. E para fazer sinal, se eu faço um sinal, é porque você não está perto de mim, você está do outro lado. Então Pedro, Jesus queria trabalhar a humildade de Pedro, estava justamente... Por isso que Pedro ficou indignado, né? Senhor, e se eu quiser que ele fique, o que te importa? Pedro do outro lado fez sinal. Para fazer sinal, até como está no original grego, dá a entender que Pedro estava de frente para ele, fez um sinal. Ei, você aí, pergunta quem o haverá de trair. Então, para João perguntar, João estava pertinho de Jesus. Aí qual foi a resposta de Jesus? Respondeu-lhe Jesus. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, lembra que eu falei de molhar no vinho? Deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Para Jesus pegar o pedaço de pão e dar para Judas, Judas estaria do lado dele. Não dá para justificar. O que eu aprendo com isso? Entenderam, irmãos, entenderam a lógica que eu segui? Jesus lutou com o coração de Judas até o final. O colocou ali no lado da família. Jesus já sabia que ele haveria de trair Jesus, e mesmo assim colocou Judas ali do lado. Irmão, sem entrar em polêmica teológica, não é meu objetivo aqui, é só das dificuldades que eu tenho com a predestinação. Porque se Judas foi predestinado para trair Jesus, por que ele lutou com o coração de Judas até o final? Devia deixar passar. Ele botou Judas ali do lado. Por quê? Ele lutou, ele vai lá, Judas, ele queria salvar Judas. Essa é uma coisa interessante. Deus é todo poderoso, mas Deus tem um ponto vulnerável. Ele pode ser rejeitado. Deus assumiu um ponto vulnerável, ele pode ser rejeitado. Ele não força. Até o final ele lutou com Judas. E tem uma aparente contradição no evangelho, porque um diz assim: aquele a quem eu der o pão molhado. O outro diz: aquele que põe comigo a mão no prato. As duas coisas são possíveis, não é uma contradição. Lembra que eu falei de molhar o pão? Geralmente quando a pessoa estava molhando o pão ali no vinho, por educação você não deveria colocar o seu. Você tem que esperar a pessoa tirar o dela. Você não pode, é muita falta de educação fazer aquilo. Se você coloca, você está sendo mal educado. Dá a entender que Jesus estava molhando o pão e Judas chegou também e pá, meteu a mão dele. Oh, desculpe, todo mundo percebeu. Jesus: não tem problema, João. Judas, toma. E deu para ele. É esse que vai me trair. Os irmãos entenderam então o sistema das refeições, dos primeiros lugares que eu já expliquei? Como comer? Geralmente com as mãos num prato. Já falei com os irmãos sobre isso. O pão deveria ser partido, nunca cortado. Era proibido colocar carne crua sobre o pão, ou jarro de água sobre o prato quente, seria falta de respeito. Leite de vaca era raro, não muito apreciado. Já falei isso com vocês. Eu falei que eles faziam muito o quê? Coalhada ou manteiga. Vamos ver essa passagem? Provérbios 30, 33. Provérbios 30, 33. Provérbios 30, 33. É um provérbio estranho, viu? Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar da ira produz contendas. O que quis dizer? Bater o leite produz manteiga, bater no nariz produz sangue, e o bater da ira produz contendas. Em outras palavras,
Rancor é um veneno que você toma querendo que o outro morra. Mas viu, o bater do leite produz manteiga coalhada. Por que eles faziam isso? No calor, gente, não tinha o que fazer, era coalhada. Aqui você tem uma coalhadeira do período calcolítico. Ela é feita de terracota, de barro. Eles colocavam ali em cima, nessa parte aqui, isso é original, viu? Está no Museu de Israel. Eles colocavam aqui o leite e duas pessoas, um do lado do outro, começava exatamente, serrador, até bater o leite, virava uma coalhada, e aqui por cima, com a mão ele ia tirando, o buraco é grande, ia tirando a coalhada ali, ia servindo, passava no pão, comia, misturava com tâmaras, com mel, com damasco, e comiam aquela coalhada ali, tem um alto valor nutritivo, aguenta fora da geladeira. Manteiga. Agora tem uma coisa, estranha a nossa cultura, eles punham sal às vezes. Fica estranho, imagina sempre doce, né? Para ajudar na preservação. E tinha isso aí também, você sabe o que é isso? Um odre. Preparem-se agora para lembrar disso na hora do almoço. Como é que fazia para armazenar água e levar água? Eles pegavam um animal, cortavam a cabeça do bichinho, enfiavam a mão pelo pescoço aqui, tirava as entranhas, tirava tudo, as vísceras, tudo, quebrava os ossos, tirava tudo. Aí curtia aquele couro e ficava uma bolsa, entenderam? Pega as patinhas, costura, vira uma bolsa térmica. Você corta, não sei se dá para perceber aqui, ó. Aqui tem as patinhas dele e aqui onde era a cabeça. Depois coloca e vira uma bolsa. E você põe água ali dentro ou vinho e carrega. Por que é vantagem esse odre desse jeito? Porque se fosse de barro, pode cair, quebrar. Então pessoas que são nômades, usa isso aí, é melhor. E cada vez que você vai bebendo líquido, o odre vai ficando mais leve. Vai perdendo, o líquido vai ficando mais leve. Depois dobra a bolsa, guarda e usa de novo. Então esse era o odre. A água fica preservada, fica geladinha ali dentro, fresca. Mesmo no deserto, fica térmico. Eu não tive coragem de beber água de odre. Confesso que eu não tive. Porque o cheiro é um cheiro meio... Sabe quando, às vezes sem querer, guarda a roupa úmida? No guarda-roupa, e depois vai vestir a roupa, tá com aquele cheiro assim de roupa molhada, de cachorro molhado, né? É aquele cheiro mais ou menos, parece que produz um sabor. Mas eles estão acostumados, para eles isso é normal. Isso é normal. Lembra que Jesus falou uma vez assim: não se põe, completem, vinho novo em odres velhos. Porque se colocar, o que vai acontecer? Vai romper o odre e você vai perder o vinho e o odre. Por quê? Esse odre, como era de couro, o couro estica. Quando você coloca o vinho novo ali, o vinho não fermentado, o vinho fermenta. E quando ele fermenta, dá gases, expande. Mas se o couro está elástico ainda, ele estica, não tem problema. Mas se o couro já está velho, ele, na hora de que ele rasga, ele trinca, aí acaba você perdendo o vinho e o óleo. Então o vinho e o odre. Esse é o odre do tempo de Jesus. Outro odre, mais um odre aí do período de Artaxerxes. Agora veja um costume que os beduínos têm até hoje. Eles penduram odres no teto. Olha uma cena de um odre e uma ânfora. Isso aqui é um culto a Baco, o deus do vinho. Tá vendo o sujeito aqui tomando vinho no odre? As patinhas do bichinho aqui, tudo. E a ânfora do outro lado. Tem uma passagem muito complicada na Bíblia. Salmo 119. Salmo 119. Será que eu não vou achar esse texto agora? Se alguém tiver, vou pedir uma ajuda aí. Se alguém tiver essas bíblias de internet, de iPad, eu quero que diz assim: assemelho-me a um odre na fumaça. Eu acho que é o versos. Eu pensei que era o 118, não é? O Salmo é 119, com certeza. Salmo 119, o verso aqui que eu estou em dúvida. Quanto?
83. É isso mesmo, obrigado, viu? Obrigado. Como é que está aí na Bíblia de vocês? Assemelho-me ao odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. O que está querendo dizer esse texto? Na Bíblia, eu não sei se é a Revised Standard Version ou a King James Version, uma dessas Bíblias em inglês traz a tradução infeliz assim: já me assemelha a uma garrafa na fumaça. Não tem nada a ver. A bottle in the smoke. Não tem sentido nenhum. O que a Bíblia quer dizer com já me assemelha a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos? Quando o odre ficava velho, eles penduravam no teto da barraca do beduíno. E eles acendem fogo dentro da barraca. Estão vendo os beduínos aqui com fogo? Por que eles acendem fogo ali dentro? Para evitar a aproximação de insetos, escorpião, víbora do deserto, para espantar os mosquitos. Então eles acendem aquele fogo ali. E a fumaça desse fogo fica sempre no teto, pegando no odre. É um odre velho. E por que eles guardam esse odre velho? Lembra que eu falei que quando ele resseca ele não presta mais nada? Mas é couro. Então eles guardam para remendar tenda, para remendar sapato, sandália. Só para isso. Então ele fica pendurado lá, abandonado. De vez em quando arranca um pedaço dele e usa, fica lá abandonado, tomando fumaça. Aí vem o salmista e diz: eu já me assemelho a um odre na fumaça. O que ele quis dizer com isso? Velho, inútil, perdeu o valor, não serve para mais nada. Mas ainda assim, não me esqueço dos teus decretos. É como se eu falasse assim: eu já me assemelho a um carro no ferro velho, na sucata, mesmo assim eu não me esqueço dos teus decretos. Eu já me assemelho a um iPhone 2 para falar Bíblia na linguagem de hoje, né? Falando em tenda, olha como é que era a tenda dos beduínos. Geralmente era feita de lã de cabra, e ela tinha um traçado assim, ó, que ficava cheio de buraquinho. Já viram saco de linhagem? Fica um monte de buraquinho ali no meio. Por quê? Quando bate o vento, ele passa pelos buraquinhos e refresca ali dentro. Só que quando a chuva está por vir, a umidade relativa do ar aumenta. Quando ela aumenta, aquela lã incha e fecha os poros. Aí pode chover que não molha dentro. E é uma maneira de mostrar que a chuva também está chegando. Por falar em chuva, eu vou abrir um parênteses aqui. Isso não estava programado na minha palestra não, mas eu queria mencionar para vocês uma coisa sobre o Espírito Santo e a chuva. A chuva do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a imagem bíblica, que a Bíblia fala muito do Espírito Santo como água, chuva, não fala isso? O batismo do Espírito, a água, etc. Só há 2 estações chuvosas em Israel. 2 estações chuvosas. Uma estação chuvosa que começa mais ou menos no mês de outubro a novembro. Aí vem o inverno, hemisfério norte, inverno. E depois tem outra estação que vai lá pelo mês de março, abril. 2 estações chuvosas. Entre essas estações não cai uma gota. Não cai uma gota. Então a primeira chuva, essa chuva que vai ali, eu estou falando no calendário deles, que é um ano um pouquinho diferente do nosso. Essa chuva que cai mais ou menos no mês de outubro é chamada a chuva temporã. Tá bom? Chuva temporã. Por que chama chuva temporã? Essa chuva temporã é a chuva que amadurece o grão. Ela amadurece, ela prepara a terra para amadurecer do grão. Ela prepara. Depois tem o inverno, e às vezes costuma cair as pesadas chuvas de inverno. Essas chuvas são muito perigosas, porque é a chuva que mata a agricultura. Mata a agricultura. Depois vem a chuva da colheita, que é a chuva serôdia, a última chuva. Quando o pessoal fazia hora extra antigamente, não chamava de serão? Vamos fazer serão? A chuva serôdia é a chuva de depois. E entre uma chuva e outra, não caía nem uma gota. Então não dava para plantar. Então como é que era o critério do plantio?
plantou, colheu, todo mundo fica feliz. Colheu o grão, colheu tudo. Eles armazenam os grãos. Olha a sabedoria de Deus. Grão não precisa, num ambiente seco, não precisa de geladeira. É só um lugar para proteger de rato, essa coisa toda. E você pode durar o ano inteiro. Então você guarda os grãos que você colheu. Geralmente detalhe, tem um erro que se comete. Não havia milho na época bíblica. Como eu falei, espigas do sonho de José não são espigas de milho. São espigas de trigo. Espiga de milho é de outro lugar. Eles não tinham milho. O milho é da África, se eu não me engano. Não é isso? Eles não tinham milho lá. Né? Essa cultura do milho não existia. A espiga que a Bíblia fala é espiga de trigo. Então eles pegavam os grãos, às vezes torravam os grãos e comiam os grãos. Vocês não comem grão de... às vezes eu como, eu gosto. Grão de girassol, semente de girassol, a gente come. É muito nutritivo. Semente de abóbora, torrefado, você torra e come. É muito bom, muito nutritivo. Lembra que Jesus no sábado estava colhendo as espigas? E comendo os grãos? O pessoal imagina Jesus pegando milho, né? Não era milho, os grãos ali eram de outra coisa. A cevada e o trigo, eles faziam um pão daquilo. Então tá lá, imagina a situação. O estoque estava na casa. Não adianta nesse período de entre chuvas plantar, porque a terra está dura igual pau. Não vai nascer nada. Não vai nascer nada. Quando vão passando os dias, mulher, marido, preciso fazer pão. Tá bom, meu amor, vem cá. Vai lá no estoque, tira um pouquinho de semente, dá para a mulher. Ela pega a semente numas pedras de moinho pequena, tritura aquilo ali, vira o pó, a farinha, mistura com azeite, sal, faz o pão e a família come. Além disso, você pode colocar tâmaras, mel, que eu já falei com vocês, carne. Muito raro o consumo de carne no Oriente Médio. Quem comia carne todo dia eram os sacerdotes, porque tinha carne do templo, que até depois tinha uma denúncia que eles se banqueteavam. Mas o povo não tinha gado à vontade. Então o que eles podiam comer? Peixe, se tivesse um lugar que tivesse peixe, ou peixe do sal. A galinha não era consumida em Israel. O pato não era considerado comida caché. Tem uma dúvida se o pato é até hoje, mas na época parece que o pato não era. A galinha era comida, embora seja uma comida limpa, ela era comida dos romanos. Os judeus não comiam. Às vezes, um novilho... Lembra que o filho pródigo, quando o pai mata o novilho cevado, é uma coisa muito rara. Então, quando é que eles comiam carne? Na festa da Páscoa, que comiam o cordeiro pascal, ou numa festa muito importante. O resto era mais frutas, azeitona, tâmaras, essas coisas assim. Só que acontece, o tempo vai passando. Quanto mais vai tirando os grãos, o estoque vai abaixando. Chega um momento crucial. A chuva ainda não caiu. E às vezes acontece da chuva atrasar. Vocês conseguiram imaginar o problema? Eu falei que se a comida acaba, não adianta ir. Não tinha Walmart. Você tinha que... Alguém faz um favor para mim? Eu vou aceitar mais ali. Obrigado, viu? Desculpa o abuso. Você não tem um Walmart para comprar. Então você ou tem um estoque bom que dura bastante, ou você vai acabando. E se a chuva não vem? Lembra na época de Elias que ficou 3 anos? E quando vai acabando, tanto é que quando acaba, morre. A viúva de Sarepta. Quando o profeta chega à casa dela, o que ela fala? Eu tenho aqui um pouco de farinha para fazer um bolo para mim e meu filho. Nós vamos comer e depois morrer. Não tem mais nada. Agora olha o jogo de fé do pai. Ele tem que guardar algumas sementes. Por que ele tem que guardar sementes? Para plantar depois. Mas olha, imagina, irmão, a situação. Está acabando o estoque. Sua mulher fala assim: tem que fazer comida, meu bem. Lembra que eles tinham 2 refeições por dia? Vamos passar a ter uma. Mais uma. Olha, vamos cortar a porção de cada membro da família pela metade. Da chuva não... Meu bem, vou ter que segurar a semente. Vamos comer agora dia sim, dia não. Olha o jogo de fé. A luta entre dar comida... Você tem a comida, você que é pai. Você tem a comida. Você tem a comida. Seu filho está com fome e você não pode dar. Porque a salvação dele depende daquilo. Se ele guarda aquela semente, aí a chuva cai. A chuva
temporã. Quando a chuva cai, ela molha o chão e deixa muitas poças d'água. Aí você pega aquela semente, joga naquela água, naquela poça d'água, planta. Aí depois de muitos dias, o que acontece com aquela semente? Germina. E em hebraico a palavra semente é sinônimo da palavra pão. Por isso que diz o provérbio: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, provavelmente Eclesiastes, né? Porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É um jogo de fé. Agora imagina para esse povo do Oriente Médio a importância de comer. Por isso que a refeição era tão séria para eles. Por isso que a água, gente, que graças a Deus, apesar de Brasília ser um lugar quente, aqui não é deserto. Mas imagina um calor de 45 graus, seco, e você só tem isso aqui para beber durante o dia inteiro. Não dá nem para tomar banho e ficar demorando no chuveiro. Eu fico vendo lá às vezes na minha cidade lá, o pessoal lavando calçada com água, e o pessoal não sabe o que é isso. Sabe como é que era o banho no deserto naquele tempo? Como é que eles vão para tomar banho? Não faz ideia? Banho checo? Não tinha água. Eles pegavam azeite de oliva perfumado, misturava com areia, fazia uma pasta, untava todo o corpo, depois vinha com uma espécie de espátula e vinha esfoliando. Essa que era a limpeza periódica. Por isso que era importante o perfume. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Perfumar as pessoas, lavar os pés com perfume, era maneira de limpar, de lavar, porque era raro. Aí você entende então o que significava para eles o Espírito Santo como a água. Vou contar uma história rápida para vocês. Vocês sabem que houve um caso em Paris do único beduíno que fez faculdade na Sorbonne. Quando teve aquele Paris-Dakar, o pessoal passou com o carro, isso é uma história verdadeira, muito interessante, e jogaram um livro para os beduínos ali. E um menino pegou e ficou encantado com aquele negócio. E alguém depois, para resumir a história, ficou com dó, viu que era um menino inteligente, resolveu dar uma bolsa de estudos para ele aprender a ler e escrever e ir para Paris fazer faculdade. O primeiro caso de um beduíno legítimo que larga a tribo dele e vai para lá. E depois de um tempo um repórter foi entrevistá-lo e falou assim: se assustar, é muito complicada a cultura daqui. Complicada como? Ele falou assim: por exemplo, eu fui aprender coisas aqui em Paris que na minha tribo eu nunca ouvi falar, depressão. Aí vocês não ficam deprimidos lá? Não. Nunca vi ninguém deprimido na minha aldeia. A vida passa. E o que você ia ser se ficasse na sua aldeia? Pastor de ovelha. E por quê? É porque o meu pai era, o meu avô era, o meu bisavô era, o meu tataravô era, eu ia ser pastor de ovelha. Mas não te dá um pouco de frustração? Não. Por que daria? E ele falou: o que te surpreendeu quando você chegou em Paris? Ele falou: o que me surpreendeu, a primeira coisa que me assustou primeiro é a questão da água. Você poder abrir a torneira e a água sair. Porque a gente tinha que andar quilômetros para trazer um pouco d'água, e quando trazia tinha que a água barrenta, e a gente tinha que economizar muito aquela água. Cada gota era importante. E lá eu vi o pessoal escovando dente tão estranho isso. E quando o avião chegou, eu já assustei de viajar de avião. Mas quando o avião chegou em Paris, no Charles de Gaulle, a primeira coisa que me chamou a atenção, o pessoal levantando desesperado. E realmente, você notou o desespero do pessoal para tirar logo o avião está parado com a porta fechada, mas todo mundo quer sair logo. E todo mundo correndo, e eu não entendi. Eu comecei a correr também sem entender. Quando eu vi, o pessoal estava correndo para pegar a mala na esteira, que ainda tinha que esperar até a mala sair. Aí o repórter, com mentalidade ocidental, falou: mas por que? Vocês não correm lá no Oriente Médio? Ele falou assim: não, só se vier uma tempestade de areia. Fora isso, não há por que correr. O tempo lá passa devagar, muito devagar. Aí o repórter concluiu falando assim: nós podemos ter o relógio, mas os beduínos têm o tempo. Que a gente não tem tempo. A gente tem tanta coisa que a nossa vida, como disse Arthur Schopenhauer, se torna uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Você quer, quando você tem, você não sabe o que fazer com aquilo. Então nós temos demais. Vou falar uma coisa que parece uma blasfêmia. A nossa desgraça é que nós somos muito abençoados. Não sei se os irmãos entenderam.
A gente tem demais, eles tinham pouco. Então quando tinham, às vezes quem tem pouco valoriza mais do que quem tem muito. Como eles tinham pouca água e eles ficavam contando, chuva pra gente é transtorno. Ih, a gente tá armando chuva, que saco, tem que trabalhar com a chuva. Podia dar uma estiada. Nossa, se uma pessoa do Oriente Médio ouvisse você falando isso, não ora pela chuva. Então por isso que Deus compara a vinda do Espírito Santo a uma chuva, chuva temporã e a chuva serôdia, que segundo uma leitura pode ser a chuva temporânea, o que caiu no Pentecostes, Atos, e a serôdia, a promessa do Espírito para o fim dos tempos, para terminar a obra do Evangelho. Agora eu quero que os irmãos leiam essa questão de Espírito Santo, batismo, chuva do Espírito Santo, não com o olhar ocidental, porque se você olhar com o olhar ocidental, essa imagem não vai fazer muito efeito para você. O Espírito Santo é como a chuva. Eu não sei, na Adventista a gente tem muito aqueles hinos antigos, eu não sei se vocês cantam muito assim: chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus, tempos benditos veremos. Para a gente que está hoje, negócio de chuva de bênção, pode até falar, mas não tem o efeito que tem para alguém do Oriente Médio. Talvez alguém que tem parentes lá no Nordeste, lá naquela região que não chove, entende melhor isso. Porque alguém que está na Caatinga mesmo sabe o que é importância. Gente, eu estava no Egito uma vez, começou a garoar uma chuva. Está chovendo, eu tomei um susto. Parecia que estava caindo neve, de tão emocionado que o pessoal ficou. Entenderam o sentido de chuva do Espírito Santo? E quando eu brinquei aqui com a irmã, com todo respeito, é claro, com relação à água, entende quando Jesus falou para a mulher samaritana assim: pede água para mim, que eu vou te dar água viva que nunca acaba. E o desespero dela: Senhor, me diz onde tem dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui. Porque hoje você quer água o quê? A irmã pediu água, ela foi lá, abriu, botou para mim, trouxe aqui, está aqui. Seu trabalho foi dar alguns passos. Naquela época eram quilômetros para trazer um pouquinho da água dessa barrenta, e ia te guardar para servir para todo mundo. Aprendamos isso e ansiemos o Espírito Santo. Amém? Não tem lá como a costa suspira pelas águas, assim minha alma tem sede do Deus vivo. Agora, irmãos, deixa eu falar um pouquinho sobre as casas do tempo de Jesus. Mesmo nos tempos do Antigo Testamento, da época da monarquia em diante, os judeus geralmente faziam uma casa de 4 divisões assim, mais ou menos nesse formato aqui. Deixa eu mostrar uma outra imagem. Assim, vocês estão lá no fundo, conseguem ver bem que essa é uma imagem clara? Está bem nítido? Obrigado. Só tinha uma porta a casa. Estão vendo aqui onde eu estou apontando com o laser? Era a única porta da casa. Então se entrasse numa casa de alguém de Jerusalém, de Nazaré, de Belém, era só aquela porta ali. Você entrou na casa, a primeira coisa que você tinha era um pátio. E aqui no pátio, é lógico que estou mostrando um modelo de casa, podia mudar um pouquinho. Às vezes a manjedoura ficava do lado esquerdo, do lado direito, mas grosso modo era assim. Você entrava e aqui você tinha os animais. Geralmente animais de pequeno porte: ovelha, cabra, um jumento. É a cabra ali para dar leite para a família, tá bom? Do outro lado podia ter uma pequena oficina, se o pai de família trabalhasse com algum material em pedra, como Jesus, por exemplo, que era carpinteiro. Aliás, corrigindo a imagem de alguns, Jesus não fazia móveis. Jesus não era marceneiro, ele era carpinteiro. E a palavra para carpinteiro em grego é tekton. Tekton é quem trabalha com construção. O chefe de quem trabalha com construção, como é que é o construtor em grego? Tekton. Quem trabalha com construção é tekton. O chefe do construtor é o arquitecton. Arquitetura. Então Jesus trabalhava com construção, e madeira não tinha vontade em Israel, como nos Estados Unidos. Então a construção era 90% pedra, 10% madeira. Então Jesus trabalhava mais com pedra do que madeira. Jesus estava mais para pedreiro do que outra coisa. A pouca madeira que Jesus trabalhava era para fazer talvez o umbral de uma porta, uma janela, mas o mais era pedra mesmo. Jesus era pedreiro. Você entrava, no silêncio, eu não sei, sei lá. Estou arrasado. Estou arrasado. Aí entrava, então você tinha aqui um pátio, uma pequena oficina, os animais. Aqui você tinha geralmente um lugar onde eles guardavam a comida, ou o único cômodo da família. Estão vendo aqui onde eu estou apontando?
A casa só tinha um cômodo, dormia todo mundo junto. Todo mundo junto. Abra a Bíblia comigo aqui em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, uma lamparina, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E completem: ilumina a todos que estão na casa. Quantas lamparinas são necessárias para iluminar a todos que estão na casa? Uma. Então ficava todo no mesmo cômodo. É estranho, né? Eu sei que vocês estão perguntando, não sei. Agora tem um detalhe. Na maior parte do tempo, as pessoas não dormiam nesse cômodo, porque fazia muito calor e não chovia. Onde que elas dormiam então? No terraço. Eles dormiam no terraço. Era muito comum o pessoal dormir no terraço. A família tinha uma vida muito ativa no teto da casa. Nesse caso aqui, nessa casa específica, você está vendo uma cobertura aqui? Era um cenáculo, onde elas faziam as refeições. E às vezes dormiam lá na época do calor. Na época do inverno, do frio, todo mundo dormia lá dentro. Na época das refeições, dormiam ali. Jesus teve a Santa Ceia dele no cenáculo, um terraço como esse. No cenáculo. E a vida das pessoas em cima do telhado das casas era muito ativa. Muito ativa. Elas às vezes no telhado da casa guardavam cereal, às vezes plantavam alguma coisinha pequena, colocava ali um pequeno... não tem até agora um negócio de teto inteligente, de trabalho ecológico, o pessoal plantavam. Sabe como é que chamava esse telhado da casa? Está vendo o camarada aqui trabalhando com coisa de agricultura? Era chamado de eirado. Você tinha a eira e o eirado. A eira é um lugar amplo, um pátio, onde você espalha o grão. E o eirado é a eira do telhado. Como eu falei que as pessoas tinham uma atividade muito grande no telhado, você se lembra que Jesus, quando fala da volta dele, fala o seguinte: quem estiver no telhado, não desça. Vamos ler lá, Mateus capítulo 24. Lembrei desse texto aqui agora. Assim será a vinda do Filho do Homem. Verso 17. Isso mesmo, obrigado. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. Está vendo? Não tem aquele provérbio português lusitano que diz: eu não tenho eira nem beira, nem de eira nem de beira. Por que a beira? Tem uma passagem aqui que eu quero mostrar para vocês. Deuteronômio 22, verso 8. É essa aqui. Deuteronômio 22, verso 8. Deuteronômio 22. Mas antes aqui, tem mais um também de Mateus, que ele fala o seguinte: assim será a vinda do Filho do Homem. Depois eu pego, vamos lá. Deuteronômio 22, verso 8. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio 22, verso 8. Quando edificares uma casa, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém de algum modo cair dela. Então a casa tinha que ter a importância de ter o eirado e o parapeito. Não tem eira nem beira. Quem estiver no eirado não desça em casa para buscar nada. Guarda-corpo. Eu não conhecia essa expressão, interessante. Guarda-corpo. Faz sentido, para evitar cair. Viu o Deuteronômio, Deus orientando como é que deveria a casa ser construída? Por causa daquilo ali. Então a pessoa tinha dentro de casa, lá no telhado, alguma coisa também. Mais um detalhe: quando a pessoa entrava na casa, qual a primeira coisa que ela tinha acesso? Estrebaria dos animais, no pátio ali. Tem uma história curiosa no Antigo Testamento que Jefté fez um voto apressado a Deus. Você se lembra dessa história?
O que ele prometeu a Deus? Quem se lembra? Não, ele não prometeu a filha. O primeiro ser. Não é isso? Ele fala o seguinte: Senhor, o primeiro... Desculpa, pastor, não foi petulância minha não, viu, por favor. Sabe, a gente tem que tomar cuidado, a gente comete... Tem uma história interessante sobre isso, que tem um pregador, eu acho que foi batista, viu? Não sei se foi adventista esse não, acho que foi batista, presbiteriano, que ele estava pregando na igreja empolgado, pastor, muito empolgado mesmo, e ele falou assim: porque Jesus opera milagres, vou contar para vocês o milagre que Jesus fez na vida de Nicodemos. Nicodemos era um homem baixinho, desse tamanho. Nicodemos morava, irmãos, numa cidade chamada Jericó. E Nicodemos estava lá em Jericó, mas Nicodemos era um homem que roubava de todo mundo. Nicodemos era um ladrão. E tinha aquele, igual a Assembleia de Deus, e Adventista, ficam aqueles sentados aqui, os outros, né? Aí o pessoal começou a incomodar e tal. Pastor, é Zaqueu. E ele não percebeu não, né? E Jesus chegou ali, e Jesus tinha um objetivo para a vida de Nicodemos. E Nicodemos viu Jesus no meio da multidão, ele pulava, ele queria ver Jesus, mas ele era pequenininho, até que ele viu um pé de sicômoro e ele subiu. E Nicodemos lá em cima olhando quando Jesus passou. Aí alguém: pastor, é Zaqueu. E ele não ouviu não, e daqui a pouco ele mandou um bilhete para ele. Chegou o bilhete assim: pastor, tá errado, é Zaqueu. Mas ele, sem perder a postura, falou: então Jesus olhou bem nos olhos de Nicodemos e disse: Nicodemos, desce, porque esse lugar pertence a Zaqueu. Você hoje talvez está no lugar errado, mas Jesus vai falar para você descer, para o outro subir. E aí ele deu uma retomada e o sermão saiu. Então minha dica para os pregadores: nunca percam a postura, viu? Até para errar tem que ser com classe. Eu perdi o fio da meada. Assim, então o Jefté, ele fez um voto apressado a Deus. Ele falou que o primeiro ser que ele encontrasse quando ele entrasse em casa, ele ia sacrificar o Senhor. Por que ele falou isso? Porque ele esperava que ao entrar, alguns dos animais iam sair ao encontro dele, mas só que para surpresa dele, quem veio cantando e dançando? A filha. Sabe que essa é uma passagem de difícil interpretação. Alguns pensam que realmente a menina morreu, outros pensam que ela apenas ficou virgem para todo sempre, foi uma morte simbólica. O texto é complicado, que ela fala: pai, então deixa eu chorar minha virgindade, alguma coisa assim e tudo mais. Tem um outro detalhe importante sobre essas casas. Elas tinham às vezes um outro modelo de casa, tá vendo? Ó, entra, o estábulo dos animais está aqui. Aqui está o lugar onde eles guardam comida. Vocês estão notando que tem um segundo cômodo essa aqui? Que segundo cômodo era esse aqui? Aqui ficava a família. E esse segundo cômodo aqui? Olha lá o camarada arando em cima da casa. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Que segundo cômodo era esse? Está vendo que algumas casas têm um segundo quarto? Teve um casal uma vez que não tinha filhos. Lembra dessa história? E o profeta chegou, Elias, e houve o quarto do profeta. Então as casas de Israel, a partir disso, algumas, não todas, algumas começaram a ter o chamado quarto do profeta. O quarto de hóspedes. Então tinha é verdade, o quarto de hóspedes. Tinha o quarto da família e o quarto do profeta. Só que aí eu vou dar uma novidade para os irmãos. Esse quarto de hóspede era chamado de hospedaria. Aí eu começo a entender algumas partes do nascimento de Jesus. Primeiro, algumas perguntas que os críticos fazem, a gente pode fazer para o texto. Por que José foi com Maria para Belém? Por causa do censo. E por que ele tinha que ir para Belém? Descendente de Davi, a família dele estava em Belém. E quando ele chegou em Belém, não havia lugar. Vamos ler aqui, Lucas. Isso, no hotel, né? Isso. Lucas. Lucas capítulo 2. Não, perdão. Vamos ler primeiro Mateus. Primeiro que é o texto de Mateus. Mateus capítulo 1.
Gente, será que é Lucas mesmo? Eu voltei para Mateus. É isso mesmo, eu estava com o texto que é Lucas capítulo 2, versículo 6 em diante. Estando eles ali, aconteceu de completarem-se-lhe os dias, ok? E ela deu à luz a seu filho primogênito, o enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ponto. Como é que muita gente imagina esse texto? E muitos desenhos mostram em filmes. Mais ou menos uma cena assim. José vindo com o jumentinho, Maria, ai José, não estou aguentando, José, ai José, que é aquela vozinha de desenho animado assim, né? Oh José, calma, calma Maria, calma. E ele bate no hotel, desculpa, está lotado por causa do censo, vai para outro, não tem mais quarto. Mas senhor, minha mulher está grávida, desculpa, não tem lugar. Pá, e bate a porta na cara dele, e ele bate no outro. É assim que a pessoa imagina? E bate, e vai em tudo enquanto é hotel e ninguém tem. Aí um dono de um hotel fala assim, olha, o que eu tenho, se você quiser, lá embaixo, eu tenho uma estrebaria que você pode botar lá o menino para passar a noite, tá bom. Mas vamos voltar ao texto aqui. A primeira coisa que me chama a atenção é dizendo assim: estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Então Maria não veio gritando pelo caminho grávida, não. Ela estava grávida, mas ela não chegou. Roma não exigiria uma mulher nos dias de dar à luz fazer uma viagem daquela. São 120 quilômetros de Nazaré até Belém aproximadamente. Andando, eles demoraram uns 4, 5 dias pelo menos de viagem. Roma não exigiria isso, e José não seria louco de colocar uma mulher prestes a dar à luz no lombo de um animal para andar aquilo ali. A Bíblia diz, estando eles ali, aconteceu de completar-se os dias. Então ela já chegou ali antes das contrações. Está vendo? Outro detalhe. Por que José foi procurar hotel se ele tinha os parentes ali? Tá certo? Tinha os parentes ali, para que ele ia procurar hotel? Só vai para um lugar que a sua família toda está ali, um vilarejo desse tamanho. Para que você vai para o hotel? Outro detalhe. Ah, porque a família dele rejeitou. Tudo bem. Então por que os pastores não ofereceram a casa deles para Jesus? Os pastores não estavam lá e o anjo não avisou, porque hoje é nascido o Salvador? Por que os magos não levaram para um outro lugar melhor? Jerusalém estava a 6 quilômetros dali. Por que ele não voltou para Jerusalém? Não fica meio sem sentido esse negócio de bater de porta em porta? Porque não... Outro detalhe. Vamos voltar para o texto aqui. Deu ela à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou na manjedoura, porque não tinha lugar para eles nas hospedarias. Na hospedaria, singular. E se você olhar bem, aí sim, por isso que eu vou precisar do texto de Mateus, quando fala dos magos chegando ali, Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 2, verso 11. Quando fala dos magos, fala assim: entrando na casa, viram o menino com Maria e sua mãe, prostrando-se na casa. Então não eram hospedarias, hotéis. A palavra grega para hospedaria aqui não é a mesma palavra que está para hospedaria na parábola do bom samaritano. São termos diferentes. Na parábola do bom samaritano era de fato uma estalagem de beira de estrada. Lá está certo, era hotel mesmo. Aqui não era hotel. Aliás, a tradução colocou hospedaria, não seria uma boa tradução. A hospedaria que está em Lucas é o quarto de hóspedes que o Senhor mencionou, é o quarto do profeta. Então Jesus foi para a casa de parentes. Ficou claro isso para os irmãos? Ele foi para a casa de... Opa! Entrou no stand-by. Ah, tá, desculpa, eu assustei, falei, nossa. Ah, tá. Uno Gin 3834, placa. Já foi? Janela aberta. Janela aberta. Ainda bem que não teve a chuva serôdia, senão o carro já ia... Ficou anunciado? Vocês perceberam agora o carro ali? Ok. Desculpa, pode passar então. Então você entrou na casa, sobe, aqui está o quarto da hospedaria.
Por que Maria não foi colocada na quarta hospedaria, no quarto de hóspedes? Estando ali, deu que se completasse os dias. Não foi por causa de subir a escada. Rejeição. Não fica nem com a família, nem no quarto de hóspedes. Fica na estrebaria. Os irmãos estão captando o negócio? Jesus não foi rejeitado por estranhos. José levou Maria e Jesus para a casa de parentes. Isso é uma humilhação pior do que o que eu tinha imaginado. Eu imaginava o Salvador sendo rejeitado assim, humilhado, como um menino de rua é humilhado no semáforo por um camarada que xinga. Mas é pior. Você ser humilhado, vamos supor, você vai, sei lá, a Polícia Federal resolver um problema e alguém lhe trata mal. Você vai entrar nos Estados Unidos e alguém da imigração lhe trata mal. Você vai até a delegacia dar uma queixa e o delegado lhe trata mal. Você vai no hospital público e às vezes o plantonista lhe trata mal. Dói. É muito ruim ser humilhado. Só que se você é humilhado por uma pessoa que você nem sabe o nome dela, ela não te conhece, isso é uma coisa. Mas ser humilhado por um primo, por um tio, por um parente, dói muito mais. E tem um tipo de humilhação pior do que aquela que fala assim, desculpa, eu não te aceito aqui na minha casa. É aquela que fala assim, não, pode vir. E você percebe que você não está bem recebido ali, que a pessoa está com a vassoura atrás da porta, como dizem em Minas. José foi recebido pelos parentes. Só que sim, fica lá na estrebaria. Eu vou repetir sua pergunta. É porque ele não tinha desposado Maria, ainda estava prometido em casamento. O casamento tinha duas fases. A primeira fase é quando você fazia o acordo com o pai para pagar o dote. Aí o pai dava o prazo, você já estava casado, mas não tinha direito sexual sobre a pessoa. Nesse meio tempo você levantaria o dote, voltaria e o pai lhe entregaria. Nesse meio tempo Jesus nasce. Maria virgem, eles não engoliram a história. Ela foi humilhada. Os irmãos entenderam então esse pedaço aqui? E a manjedoura, isso aqui é uma casa original do tempo de Cristo, e aqui é a manjedoura onde os animais comiam. Mangiare em italiano, comer. Foi aqui que Maria deita Jesus, num negócio desse que Maria deita Jesus e faz um bercinho ali para ele. Irmãos, meu tempo acabou. Eu só quero então passar um aspecto para vocês, que eu prometi para não ficar no ar. Por que eu falei? Eu tinha outras coisas para explicar aqui, mas vai ficar para depois. Não, tem que ter bom senso, viu? Deixa eu explicar só a questão de Jesus não foi sepultado. Esse é um típico túmulo da época de Jesus. O sepultamento da época de Jesus não era fazer um buraco no chão e deitar o caixão, como é a nossa cultura. Eles faziam um buraco na pedra. Nos tempos do Antigo Testamento, na época da monarquia, era uma caverna. Dentro da caverna eles faziam um buraco e todas as pessoas que morriam eles enrolavam no pano e jogavam ali. Sabe que a cultura tanto de judeus como de muçulmanos, o corpo tem que entrar em contato com a terra, não tem caixão. Eles enrolam num pano e jogam. Aqui no Brasil e em alguns lugares onde é obrigado a ter caixão, você não pode colocar a pessoa, é questão legal. O que eles fazem às vezes? Colocam um caixão, mas com um fundo de madeira bem vagabundo. Aí na hora que vai descer, dá uma sacudida assim e o corpo cai, entenderam? Porque tem que ter contato. Então todos os corpos eram julgados naquele buraco ali. Depois ia ficando aquele monte de ossos ali. Lembra da profecia de Ezequiel, o vale dos ossos secos, profetiza esse vale de ossos secos. Lembra que uma vez um homem foi jogado dentro do túmulo e ele encostou nos ossos do profeta Elias e ressuscitou? Entenderam? É essa imagem. De Eliseu, perdão. Era essa imagem. Era essa imagem. Na época de Jesus houve um plus, um a mais, uma adequação as famílias começaram a ter túmulos particulares. E dentro do túmulo era mais ou menos o seguinte: você tinha uma porta, tá vendo aqui, que rolava. Se você entrasse, o túmulo podia ter 1 ou 2 cômodos. Descia as escadas e aqui estava o túmulo. Num primeiro cômodo era onde eles arrumavam o corpo. Lavavam bastante o corpo, passavam perfume, limpavam, penteavam o cabelo do defunto. Depois passavam a mortalha. Geralmente eram 2 panos pelo menos. Nós não temos todos os detalhes não, viu, irmãos? A arqueologia trabalha com fragmentos de história. Tem muita coisa da época de Jesus que nós não sabemos. Existe uma prática que alguns têm, mas ela é questionável, de pegar às vezes o Talmud e pensar que na época de Jesus era o mesmo, mas a tradição rabínica era posterior. Será que era a mesma coisa? Não era? Algumas coisas a arqueologia me ajuda a encontrar.
Por exemplo, hoje eu posso dizer que o judeu usava talit, aquele pano, porque em Qumran encontrou restos de talit. Mas até esse achado arqueológico não tinha nenhuma informação se realmente poderia ou não. Voltando aqui. O corpo tinha geralmente 2 panos. Um que colocava aqui na cabeça, chamado sudário, o santo sudário, mas que não é o pano de Jesus, definitivamente não é. E um outro chamado otônia, que ele colocava o corpo todo assim. E depois tinha uma bandagem, o corpo era todo enfaixado. Depois que o corpo era todo enfaixado, quem fazia geralmente esse trabalho eram as mulheres. Eram as mulheres. Por que as mulheres faziam esse trabalho? Porque tocar num cadáver, você se contaminava. Então, como a mulher tinha uma religiosidade de segunda linha, porque o machismo na época era forte, a mulher podia se contaminar porque ela não tinha problema de ficar muito tempo sem ir ao templo ou à sinagoga. O homem não podia. No caso de Jesus houve uma exceção. José de Arimateia e Nicodemos, agora sim Nicodemos, por causa da pressa, eles acabaram ajudando ali, porque o Shabat estava chegando, tirando os corpos da cruz, por causa da pressa ali. Depois que o corpo era totalmente preparado, isso demorava mais ou menos umas 6 a 8 horas de preparação do corpo. Por isso que a Bíblia fala que na sexta-feira as mulheres tiraram o corpo, mas interromperam a preparação, porque o sábado estava chegando, e voltaram no domingo para continuar esse preparativo, e Jesus já havia ressuscitado. Os irmãos entendem? Depois que o corpo era preparado, ele era trazido para cá. Estão vendo aqui o segundo lugar? Onde o corpo está deitado? Então um corpo aqui, ó. Todos saíam e lacravam o túmulo. O corpo ficava ali por mais ou menos 1 ano. Depois de 1 ano, aproximadamente, eles tiravam a porta aqui, abriam a porta, o parente mais próximo, desciam, e evidentemente, como já havia passado 1 ano, você só tinha agora o quê? Ossos. Esses ossos eram retirados, colocados dentro de um caixão de pedra, chamado ossuário, desse tamanho mais ou menos, e o caixão de pedra era colocado numa gaveta aqui embaixo. O caixão de pedra era assim, ó. Entende? Por que faziam isso? Economia de espaço. Aí o túmulo podia ser usado para outra pessoa. Se morressem mais de uma pessoa da família, alguns túmulos tinham espaço para um segundo aqui. Lembra que no caso de Jesus, ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia, onde ninguém havia ainda sido sepultado. Um túmulo novo. Não tinha nenhum ossuário ali ainda. Agora vejam que curioso. Quando os ossos da pessoa eram retirados e colocados no ossuário e botados embaixo, aí que a pessoa era de fato sepultada. É estranho para a nossa cultura, mas o sepultamento não era colocar o corpo da pessoa ali. O sepultamento era pegar os ossos e colocar dentro do caixão de pedra. Para a cultura da época, colocar no sepulcro não é a mesma coisa de sepultar. Você era sepultado 1 ano depois da sua morte. Os irmãos estão entendendo o ponto? Quando é que ocorreu o sepultamento? Quando os ossos eram tirados e colocados no caixão de pedra. E às vezes no mesmo ossuário de pedra era colocado o osso do pai e da mãe junto. Aí dizia que o morto finalmente encontrou seus mortos. O morto encontrou seus mortos. Isso me ajuda a esclarecer aquela passagem que eu mencionei ontem, que Jesus um dia estava no caminho e chegou um rapaz estrada fora e falou assim: mestre, eu te seguiria onde quer que fores, mas deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E a gente, lendo com olhos ocidentais, pensa o quê? Que o pai dele estava no velório, ele interrompeu o velório, pediu a Jesus, não, para com isso. Jesus foi estúpido e arrogante. Não, quando ele fala, deixe-me primeiro sepultar o meu pai, eu tenho 2 opções aqui. Letra A, ou o pai tinha morrido, mas ele queria esperar passar esse 1 ano para tirar os ossos do pai. Ou letra B, o pai estava vivinho da Silva, ele queria esperar o pai morrer, porque no Líbano, o Kenneth Bailey falou que ele já viu várias vezes, assim, um dia ele viu uma situação de um pai com o filho abençoando o filho, falando assim: você haverá de me sepultar. A bênção que o pai dá, você vai me sepultar. E a outra, o menino indo para os Estados Unidos, e o outro comentando: mas você nem sepultou o seu pai, e o pai dele estava vivo. Sepultar então significa ou esperar a pessoa morrer para fazer aquele trabalho dos ossos,
ou, se tiver morrido, esperar. Então entenderam os irmãos a passagem ali? Entenderam por que eu mencionei ontem que Jesus não foi sepultado? Jesus foi colocado no sepulcro. Só há dois textos que aparentemente contradizem o que eu estou dizendo. Um deles é quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, que fala o seguinte: ó, meu irmão, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, porque já tem 4 dias que Lázaro está sepultado. Mas Lázaro não foi sepultado. No original grego está: há 4 dias que Lázaro está no sepulcro. E o tradutor traduziu por estar sepultado. E o outro texto é quando Paulo fala do credo cristão, que ele fala: o nosso Senhor foi sepultado. Mas Paulo ali, por que Paulo falou foi sepultado? Porque ele estava escrevendo para um público gentílico, um público grego, que tinha uma outra linguagem. Mas dentro de Israel, o sepultamento só acontecia 1 ano depois da sua morte. Eu sou britânico, acho que já deu. Na outra época a gente...